Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. O vídeo de hoje faz parte do projeto da minha TBR de 2021, que é composta por livros que vocês escolheram para eu ler esse ano, e o 12º livro mais votado por vocês, e o primeiro então que eu faria a leitura, é O Prisioneiro do Céu, do Carlos Ruiz Zafón. O projeto da TBR não é um projeto de leitura conjunta, mas eu divulguei os 12 livros que eu vou ler esse ano, o mês em que eu vou ler cada um desses livros, então quem quiser pode se organizar para ler nos mesmos meses que eu, e aí a gente troca as informações, ó, nos comentários aqui do vídeo. A leitura de janeiro, então, era o 3º livro da série do Cemitério dos Livros Esquecidos, do Carlos Ruiz Zafón. Os 2 livros que antecedem O Prisioneiro do Céu são A Sombra do Vento e O Jogo do Anjo, sendo que A Sombra do Vento vai se passar entre aí os anos 1945 e 1955, e O Jogo do Anjo já se passa nos anos 1920. Depois de O Prisioneiro do Céu, o livro que fecha essa série é O Labirinto dos Espíritos, que vai se passar alguns anos depois de O Prisioneiro do Céu, e é um livro que eu ainda não tenho aqui na minha coleção, por isso vocês estão vendo apenas a capinha dele. Bom, Carlos Ruiz Zafón é considerado um dos maiores autores atuais, mais bem-sucedidos da Espanha. Ele faleceu no ano passado, em junho agora de 2020, e essa série do Cemitério dos Livros Esquecidos, ele considera uma grande homenagem aos livros, à palavra escrita, por isso também ele não considerou uma adaptação para os livros dele, porque aí, né, quando os livros fossem transpostos em imagens, a questão das palavras seriam perdidas. E a gente percebe isso muito claramente em cada um dos livros, né, em todos eles existem obras mencionadas, sejam elas ficcionais, né, ou não, e que todas elas vão ter uma importância muito grande na história. E além disso, além de a gente ter essa importância de livros, então da gente ter livros falando sobre livros, a própria maneira de como o Zafón trabalha as palavras reproduz essa homenagem. Ele é extremamente cuidadoso, sensível na narrativa dele, e ele tem um olhar muito acurado aí para tudo aquilo que ele tá retratando, principalmente em relação à alma humana. Logo aqui no comecinho, né, de O Prisioneiro do Céu, a gente já tem a informação de que essa série pode ser lida fora de ordem, que você pode acessar cada um dos livros pelo momento que você quiser, porque todas as histórias vão se correlacionar. Mas assim, pela leitura que eu fiz, né, seguindo a ordem de publicação, então A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, O Prisioneiro do Céu, eu recomendaria que você seguisse essa ordem também, porque eu acredito que como os personagens vão sendo apresentados pra gente, vai sendo mais fácil da gente criar as conexões, da gente criar as ligações todas. Esse livro aqui, por exemplo, teria tido uma relação muito diferente com ele se eu não conhecesse nada da história, já tivesse começado por ele. Fez muita diferença pra mim ter lido os outros 2 livros primeiro. Isso porque O Prisioneiro do Céu, ele amarra muito bem tanto A Sombra do Vento quanto O Jogo do Anjo. Então se você lê os outros 2, você sabe o que acontece nos outros 2, quando você chega aqui e você vê a forma de como essas histórias se conectam, o impacto acaba sendo muito maior. E eu já falei tudo isso aqui sobre o livro, sobre a escrita, sem necessariamente ainda ter falado a história, né? Mas aqui a gente tem uma história que começa uns 2 anos depois de A Sombra do Vento ter terminado, então é uma cronologia muito próxima dos 2, com o Daniel, que é o protagonista do primeiro livro, recebendo na livraria, que é dele e do pai, um estranho cliente que parece que não tem conexão alguma com os livros, mas se interessa por comprar o livro mais caro que eles têm lá, que é um exemplar raro de O Conde de Monte Cristo. E aí ele compra esse livro e deixa uma anotação falando que é um livro de presente pro Fermín, que é um dos grandes amigos do Daniel e é um dos meus personagens favoritos da série. E aí quando o Daniel, enfim, entrega esse livro pro Fermín, e o Fermín vê aquilo, né, que esse estranho deixou escrito, ele fica completamente assombrado, porque ele sabe que é alguém do passado dele, e isso faz com que o Fermín, enfim, tenha que revelar pro Daniel os segredos que ele guarda com ele. E aí a narrativa se interrompe, né, de ser a perspectiva do Daniel, para passar para a perspectiva do Fermín, contando o passado dele, e essa história que vai começar em 1939, logo após o final da Guerra Civil Espanhola. Então a gente tem esse panorama histórico que é bastante importante, né, na construção do enredo, e além dessa característica histórica, o Zafón, ele vai inserindo outros elementos também. Um dos elementos muito importantes presente em cada um dos livros é o suspense, às vezes até uma certa carga de horror que ele coloca. Então a gente sai dessa coisa do mistério, da tensão, para entrar também em descrições de algo que acaba sendo repugnante, em algo que pode ser assustador. Eu acho que o segundo livro, Jogo do Anjo, ele tem mais essa característica do assustador. O Prisioneiro do Céu, ele não tem tanto isso, mas ele tem essas cenas que vão causar
essa coisa do horror mesmo, principalmente do nojo, que vão trazer muito de um caráter revelador, né, de algo que existe de ruim na alma do ser humano. A forma de como o Zafón escreve, de como ele descreve os cenários, como ele constrói os personagens, vai conduzindo você mais lentamente para os acontecimentos, e é tudo muito bem detalhado. Ele sabe criar muito bem essa atmosfera. E ele tem uma escrita extremamente sensível, então tem passagens, a forma de como ele conta algumas coisas é muito bonita de se ler. O livro ele tem várias passagens também que vão ter momentos de humor, porque isso faz muito parte da construção do Fermín. Ele é esse personagem que tá sempre fazendo piada, e esse é um dos fatos também de fazer com que eu goste tanto dele. Eu tinha comentado também no vídeo de revelação, né, da TBR, dos livros que ganharam, que eu acabo não tendo tanta afinidade assim com a escrita do Zafón, apesar de eu gostar de tudo isso que eu ressaltei, no sentido de que ele não me envolve tão facilmente. E isso se provou verdade aqui. Então, assim, tiveram pelo menos uns 2 ou 3 momentos que eu percebi que eu tinha lido, sei lá, umas 20 páginas e eu não tinha absorvido nada da história. Então eu voltei e eu reli essas partes pra eu realmente entrar na história e, assim, conseguir pegar tudo que estava acontecendo, mas é uma leitura que acaba exigindo essa dedicação de atenção maior. É um livro que eu preciso me forçar um pouco pra conseguir realmente imergir nela. E assim, gente, se você nunca leu Zafón, não precisa ficar com medo, porque essa dificuldade aí de entrar na história não tem nada a ver com linguagem difícil ou uma história super complexa. Não é nesse sentido, é questão de afinidade minha mesmo com ele, né? Assim como eu tenho pouca afinidade, por exemplo, com o Stephen King, que também escreve coisas que normalmente eu não me envolvo, eu tenho esse problema com o Zafón. Mas no geral, eu gostei muito de O Prisioneiro do Céu, eu gostei mais do que de O Jogo do Anjo. A Sombra do Vento ainda é o meu favorito, mas eu gosto de como ele coloca essas pitadas de aventura, de suspense, de romance também. Eu gostei de como ele criou essa história assim que enche nossos olhos, porque é uma história muito completa. Amei ver a conexão que existe com os outros livros e principalmente eu amei o destino que foi dado ao Fermín. Também era um personagem, né, que merecia ter o que ele encontra aqui neste livro e que me deixou curiosa pro desfecho final, então, que vai existir no 4º e último livro da série. Lembrando que cada um dos livros aqui tem começo, meio e fim. O que a gente tem, né, são aí pontas que você pode conectar com os demais livros e fazer com que eles pertençam a uma mesma série. Se você já leu Zafón, conta pra mim aqui como que é a sua experiência com o autor. Se você nunca leu, me conta também se você tem curiosidade. Além dessa série que é a adulta dele, ele tem outros livros que são infanto-juvenis, que foram publicados na década de 1990 e que a editora Suma também publicou aqui no Brasil, então eles estão todos aí traduzidos e disponíveis pra gente poder ler. Gostou desse vídeo? Deixa sua curtida, isso ajuda muito na divulgação do meu trabalho. Aproveita pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma novidade e me acompanha também nas demais redes sociais, a gente tem um contato mais próximo por lá. Beijos pra todo mundo, até o próximo vídeo.